Olá, meu nome é Lívia Soalheiro. Eu hoje sou gerente de ASG do Grupo Águas do Brasil, mas tenho uma experiência de 12 anos em comitê de bacia no estado do Rio de Janeiro, onde a gente já tem todos os instrumentos, né, bem colocados, plano de bacia, cobrança pelo uso da água, enquadramento em andamento. Então a gente já tem uma estrutura posta e diante dessa estrutura a gente tem a obrigação, né, o comprometimento de trocar experiência com outros comitês de bacia do país e ajudá-los a entender o que deu certo na nossa caminhada, o que não deu certo e como a gente continua nesse processo, porque é um processo de evolução contínua, uma espiral, né, como se fosse sempre crescente. E aí, nesse sentido, me parece que a gente precisa unir as nossas mãos, unir as nossas qualidades e defeitos, as nossas dores, mergulhar juntos e compreender qual é o nosso processo de criação, qual é o nosso processo de melhoria conjunto. Isso, comitê de bacia, o espírito da legislação do comitê de bacia é essa, é colocar todo mundo no mesmo patamar, numa mesma mesa de negociação, equilibrar os poderes, equilibrar as forças, para que a gente possa juntos pensar numa solução coletiva, de forma co-criada, colaborativa e que seja, né, o objetivo maior, que é melhoria da qualidade e quantidade de água para toda a sociedade. Então nunca no comitê de bacia o olhar é individual, apesar da gente estar ali, cada um na sua representação. É isso. Bom, então só falando um pouquinho mais do Grupo Águas do Brasil, nós somos um grupo de concessionárias de serviço de água e esgoto. Estamos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. São 13 concessionárias, contando com a Rio Mais Saneamento, que a gente criou agora para assumir o bloco 3 do Rio de Janeiro, que inclui a Zona Oeste, 22 bairros da Zona Oeste e mais 17 municípios do estado do Rio de Janeiro. Bom, falando um pouquinho desse processo de privatização das empresas de saneamento, né, do serviço de saneamento, pós novo marco legal do saneamento, essa abertura que vem sendo feita para as empresas privadas, o que a gente já tem de experiência no Rio de Janeiro, né? A gente vinha de um serviço muito mal prestado à população, aonde a empresa estatal, ela fazia poucos investimentos na área de saneamento e de produção e distribuição de água. E houve então a decisão do governo de fazer o leilão, dividindo o estado em 4 blocos, de acordo com os municípios que aderiram a esse leilão, entendendo que o poder concedente continua a ser um município. Nesse leilão, 2 blocos foram arrematados por uma empresa chamada EGEA, e os outros 2, um ficou com uma empresa chamada Iguá e o outro com o Grupo Águas do Brasil. O que a gente já pode perceber com as instituições que assumiram os primeiros momentos do bloco é que já há uma prestação melhorada do serviço de saneamento para a população. Inclusive, se vocês quiserem, tiverem curiosidade, visitar as redes sociais desses grupos, vocês vão perceber depoimentos dos próprios moradores. Eu já tive a oportunidade de visitar e de ouvir relatos disso, de pessoas que não recebiam água, principalmente pessoas em comunidade, e aí a gente está falando dos mais vulneráveis, que passaram a ter acesso à água e ao saneamento. Isso já vem mostrando uma grande melhora no estado, mas é claro que a gente precisa de tempo, porque tudo que foi feito agora em termos de obra, né, de melhorias, ainda é uma gota d'água dentro do que precisa ser feito. E aí, né, os desafios são enormes para essa concessão de saneamento, aonde a EGEA, por exemplo, tem o desafio de despoluir a Baía de Guanabara, o Grupo Águas do Brasil de despoluir a Baía de Sepetiba, que são as 2 principais baías ali do estado do Rio de Janeiro, e a Iguá, a Lagoa de Jacarepaguá. Então os desafios são imensos, há muito desejo de fazer acontecer, há metas concretas para que isso venha a ser realizado e acho que enquanto população, enquanto fluminense, enquanto carioca, fica para a população o grande sentimento, né, a grande ansiedade para que esses resultados eles cheguem o quanto antes. O processo de licitação, né, para esse leilão das concessionárias
onde a gente já tem os blocos definidos, foi um processo muito técnico, criado por pessoas que são profundos conhecedores de saneamento e da realidade fluminense. Algumas pessoas assim sentaram à mesa com muitas mentes, BNDES, todo mundo junto para desenhar isso. Por quê? A gente entende que sempre há uma parte que é o filé mignon, né, para o saneamento. Mas a proposta do Estado do Rio de Janeiro era desconstruir isso. Era dizer, olha, você vai até levar uma fatia de filé, mas para isso você também vai levar aquilo que é mais vulnerável, que é mais caro prestar o serviço de saneamento ali, que é mais difícil prestar o serviço de saneamento. Com isso, ele criou os blocos, que são 4 blocos, né, no estado, dividiu-se o estado todo em 4 blocos. Então hoje o filé, que é a capital, ela é dividida pelos 4 blocos. Cada um cuida um pedacinho da capital. E aí, isso é interessante também porque faz a população comparar o serviço que está sendo prestado ali no território. E com isso, o aumento da cobrança, né, do poder social no controle é uma crescente. Então, o saneamento no molde que foi pensado no Rio de Janeiro tem grandes chances de dar certo e é nisso que a gente acredita. A gente, enquanto grupo, entende que sanear o Brasil é possível e é por isso que a gente trabalha.